ou de algum jeito, se eu falar alguma besteira aqui, pode me corrigir também, viu, galera? Que é um ser perfeito. Onipotente, onibenevolente, onisciente. Aí ele cria o ser humano. Trilema e aí depois de ele vai lá e mata o ser humano? Trilema de Epicuro. Então, obrigado a todos que vocês vieram aqui, passar essa tarde aqui com a gente, trocando essa ideia. Um salve, deixa o joinha aí, não esqueça de deixar o like, não deixe de se inscrever no canal. Primeiro, a discussão aqui, gente, querido ouvinte, a discussão aqui, ela tem a ver com algo que já foi respondido, tá? Já foi respondido pelo Dr. Norman Geisler, Dr. Frank Turek, Dr. William Lane Craig, até por C.S. Lewis e tantos outros. Em segundo lugar, a gente precisa entender, Sérgio, que essa discussão aqui não é científica. A gente está falando no âmbito da filosofia, mais especificamente da teleologia, concorda? Não, nessa afirmação aqui? Nessa afirmação aqui eu nem tô querendo discutir não, cara. Eu tô querendo mais entender. Mas você concorda que não é ciência, né? De você. Concordo, é filosofia, na ciência. teleologia. Concordo na ciência. Perfeito. Concordo. Eu tô querendo entender a visão de vocês. Legal. Porque todos vocês, eu acho, né? Acredito que Deus é um ser perfeito. Ou de algum jeito. Se eu falar alguma besteira aqui, pode me corrigir também, viu, galera? Que é um ser perfeito. Onipotente, onibenevolente, onisciente. Aí ele cria o ser humano. Trilema e aí depois ele vai lá e mata o ser humano? Trilema de Epicuro, como pode ele ser onisciente, onibenevolente, onipotente e permitir o mal? Essa resposta não é... eu acho que nem é um mal, cara. O mal, eu acho que não é um mal. Catástrofe, eu acho que, por exemplo, um vulcão entrar em erupção e matar... Isso é mal. 20 mil pessoas. Isso é mal. Tá? Agora vamos lá. A resposta é bem simples, o Dr. William Lane Craig colocou, só que ela é simples do âmbito de vista intelectual. Existem dois problemas, Sérgio, realmente, que a gente precisa dividir. O problema intelectual do mal e o problema emocional. Uma pessoa que acabou de perder o seu parente, eu como cristão vou abraçar e chorar junto. Agora, intelectualmente, a resposta é, eu no meu ponto de vista arminiano-molinista, Deus criou o melhor dos mundos para que o maior número de pessoas, ou todo número de pessoas, seja salvo, respeitado o livre-arbítrio. E isso é bom. Significa que ele é onisciente e onipotente. E é onibenevolente. E a bondade dele também se expressa no sentido de que ele não te obriga a ir para o céu. Como ele te deu o livre-arbítrio, você escolheu o mal, nós escolhemos pecar, então ele permite. Mas aí, no caso, eu não tô falando de nenhum mal de pessoa nenhuma. O cara tava morando ali, vivendo a vida dele, e antes o vulcão veio e... Antes disso, há o mal. A presença do mal na humanidade já existia. Então, Deus criou o melhor dos mundos para que... Mas ele já criou o ser humano com o mal dentro dele? Permissão. Uma coisa é o mal em potência, outra coisa é o mal em ato. Deus permitiu que o ser humano fosse livre. Isso é mal em potência, não é mal em essência. Portanto, é plenamente plausível. E segundo lugar, se você é ateu, Sacani, você não consegue justificar o mal ontologicamente. Ou seja, para você é mera convenção social, que é um preço intelectual caríssimo. Por quê? Você consegue epistemologicamente conhecer o bem, você consegue sociologicamente viver ele, mas não consegue justificar. Porque para você justificar que objetivamente, não subjetivamente, existe o bem e o mal, você precisa de algo externo a você mesmo para justificá-lo. Não, cara, assim, esse ponto aqui mesmo eu coloquei até pra entender um pouco, como eu falei, né, cara, eu não sou um cara, eu não frequento religião nenhuma, nunca frequentei na minha vida, embora meu orientador aí que vai assistir isso, coitado, ele é monge budista, deve ficar muito triste comigo, porque eu não segui é a carreira dele aí nesse ponto, mas é pra entender mesmo. Vai lá, senta aí. Prazer, tudo bom? Prazer. Seu nome? Lucas. Opa, Lucas, banda. Bom, você primeiro colocou uma coisa que eu creio que... Primeiro você colocou uma coisa que na minha opinião é imprecisa, que você falou porque Deus fez o vulcão ir para lá, porque Deus fez o terremoto, etc. Quando na verdade se trata de uma permissão, não é que ele mandou, vou mandar o vulcão aqui para acabar com essas pessoas. Ele permitiu naquela ocasião que ocorresse essa tragédia e não que ele ativamente foi lá e fez. Mas aí ele não podia impedir a tragédia? Esse é o ponto que eu ia tratar. Porque se a criação tivesse mantido o mesmo estado original, um vulcão, um terremoto, qualquer tragédia que você possa pensar, não iria trazer nada que possa ser qualificado como mal ou como sofrimento. Por quê? Porque nós seríamos imortais, incorruptíveis, nós não sentiríamos dor, não ia morrer, então não ia fazer nada. É como se fosse o Superman sofrendo... Mas se a gente fosse criar alguma coisa, a gente não gostaria de criar desse jeito? Exatamente. A ideia original era essa. Agora, o que acontece? A partir do momento que o pecado entra no mundo, se esse estado permanece... Pecado é desobediência contra o Criador. Então, por exemplo, você vai fazer uma maldade contra uma pessoa ou mesmo... Que maldade? Bom, qualquer coisa, por exemplo, assassinar alguém, por exemplo. Se a pessoa veio pra cima de mim, eu tô me defendendo. Não, eu tô falando de maldade de fato, assim. Vamos imaginar um caso em que você realmente cometeu um crime contra alguém e aí você merece sofrer aquilo. Um crime, qualquer tipo de crime é maldade. Você qualificou a sua pergunta, você disse por que o Deus permite que o vulcão mate pessoas. Então isso pra você é mal, não é? Não, não sei. Não é mal? Não, ele criou, né? Tá, então como você define mal? Então, a minha questão, eu não sei, cara. Eu não defino mal, cara. Eu não faço ideia. O que eu falo é o seguinte, se ele criou, imagina que eu sou o criador, certo? Você vai criar.
certo? Você trabalha com o quê? Só para eu saber. Eu sou professor, teólogo. Escritor. Professor, você vai criar uma aula. Você vai tentar fazer a aula mais perfeita possível, ou não? Ou você vai deixar ali uma... Não, vou deixar aqui porque para os alunos caírem aqui nessa... eu tive professor que fazia isso, que deixava a brecha para a gente cair nas pegadinhas. Você acha que isso é maldade? Não, mas veja bem, você acha então que Deus não devia deixar nem a opção do ser humano escolher ser obediente ou não, escolher ser bom ou mal e rejeitar se ele criou o ser humano, aí tem aquela história, não sei como que fala, porque criou a sua imagem e semelhança. Vamos isso aí não existe? Como que é? Imagina alguém que força uma outra pessoa a te amar. Isso aí não seria alguma coisa... Pô, vocês não querem brigar, cara? Pô... Pode chegar a cadeira mais perto aqui, ó. Com a garganta meio ruim. Mas chega a cadeira, pode chegar mais perto. Não, a apresentação pode deixar que eu pergunto pra ele. Eu pergunto pra ele que é o nome dele. Prazer, tudo bom? Prazer, professor. Seu nome? Como é que vai? Meu nome é Rodolfo Paiva. Boa, Rodolfo. Lembrando, a minha pergunta é a seguinte, cara. Se Deus criou um mundo perfeito, o ser humano e tal... Por que ele criou algo que vai matar o próprio ser humano? Por exemplo, ele pôs lá em Pompeia um vulcão, deixou aquelas pessoas ali, aí o vulcão entrou em erupção e matou 20 mil pessoas. Joia. Pra que ele faz isso? Se ele tá matando a própria criatura dele? Como que é essa história? Joia. Legal. Obrigado pela sua pergunta, viu, professor? É um prazer te conhecer e estar aqui batendo um papo. Bora. Acho que vai ter muita coisa boa aí saindo por aqui. Obrigado. Bom, antes de mais nada, professor, eu gostaria de colocar algumas premissas importantes aqui na sua pergunta, porque toda pergunta, professor, ela tem premissas pelas quais ela foi feita. Bora. Eu preciso falar a respeito dessas premissas, porque me parece que o senhor parte de um pressuposto de que se um Deus onisciente, onibenevolente, se ele existe, por que ele faz alguma coisa que aparentemente é mal, ou que as pessoas vão sofrer e tudo mais? A minha questão, só para o pessoal entender, sim. Não é questão de ser mal ou ser bom, não. Sim. A minha questão é o seguinte, se eu crio uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu vou criar esse computador, eu vou fazer ele da forma mais perfeita do mundo para não dar defeito. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Porque se ele criou a Terra e ele criou o ser humano, por que ele falou assim, não, esses seres humanos aqui, eu vou enfiar eles aqui, porque o dia que esse vulcão entrar em erupção vai matar todos eles. Sim. Eu tô entendendo a sua pergunta. Entendeu? Eu quero falar da premissa. E a questão que não é ser mal ou ser bom, não. Mas é no sentido de sofrimento. É isso que nós estamos falando. Sofrimento é bom, professor? Depende, o pessoal fala. Eu sou corintiano e gosto de sofrer. Hein? Então, você tá vendo? O senhor deu um ótimo exemplo, inclusive. O senhor deu um ótimo exemplo. Porque esse sofrimento, por exemplo, pro Corinthians ou pro qualquer time, faz com que o senhor seja perseverante, persistente, sofredor nesse sentido, não é isso? Exatamente. E muitas vezes a gente não consegue entender que certas dores e sofrimentos que a gente vai, às vezes, julgá-la ou chamá-la de mal, eu não tô falando exatamente de um mal moral aqui, mas de uma dor e sofrimento, podem muito bem ser uma ferramenta para a construção de algo bom. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso e evidentemente que alguém que é onibenevolente quer que o seu filho, ele cresça aprendendo limites e que ele seja uma pessoa boa. O senhor tem filho? Tenho 2. Deixa eu fazer um paralelo para o senhor entender. Muitas vezes o senhor, educando o seu filho, fez algo que para ele era algo sofrível, sim, algo que foi doloroso para ele não queria que o senhor... Dizer. E aí o que acontece é que... Pô, mas matar, cara? Não, matar tudo bem, foda, mas... Hein? Oi? Matar é foda demais. Nossa, não, mas podia ter dado um terremotozinho. Aí os caras, essa questão. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero que o senhor entenda sobre a questão do criacionismo ou dos cristãos. Aqui nós estamos falando de um programa que é ateus contra cristãos, né? Um ateu contra cristãos, ok. Então, dentro do cristianismo ou do teísmo clássico, a gente precisa entender que há um Deus, essa é a premissa, tá? Há um Deus que é como um pai para nós e que nos educa e tudo mais. Então, todas as transcorrências precisam ser bem respondidas. Mas na visão ateísta, que é a que o senhor está defendendo agora, não existe absolutamente nenhum tipo de causa anterior a respeito de dizer que aquilo é dor e sofrimento de verdade. Vou dar um exemplo para o senhor. Se é verdade que Deus não existe, ou estou defendendo agora aqui o seu lado, se é verdade que não existe uma causa primeira, que é onibenevolente e tudo mais, tudo isso veio ao acaso, qual é a diferença ou quanto importa para o senhor essas pessoas de fato morrerem ou não? Qual é a diferença entre uma pessoa que está morrendo do que uma barata que acabou de morrer? Não, tem uma diferença muito grande. Mas então, só há uma diferença... Deus para isso. Precisa, sabe por quê? Porque o nosso valor intrínseco está porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Como é que o senhor vai dizer mas aí que matéria... podia matar as pessoas. Não, sim, mas só um minutinho. Se ele matou aquelas pessoas todas, eu não posso matar a pessoa usando esse argumento em minha defesa? Você não pode matar as pessoas justamente porque dentro do criacionismo existe um Deus que determina que matar as pessoas é ruim. E dentro do evolucionismo ateísta... Calma.
Vou chegar lá, o senhor está defendendo o ateísmo, não é isso? Então, assim, ó, eu nem estou defendendo ateísmo. O ateísmo, mas o senhor está nessa posição. Tá. Quando o senhor fala a respeito de eu posso matar as pessoas, por exemplo, dentro do evolucionismo, dentro dessa visão ateia, você não tem absolutamente nenhuma causa que dê objetividade para a moral e dizer que matar é errado, ou assassinar é errado. No caso, por exemplo, do criacionismo, sim. Você tem uma pessoa onibenevolente, que é o padrão de bondade que determina, na verdade, qual é o jeito certo de se comportar, de modo que você não pode assassinar alguém porque o valor intrínseco que aquela pessoa tem é o mesmo que você possui. E por que ele assassinou tanta gente? Diferentemente, vou chegar lá. Diferentemente, por exemplo, da visão ateia.